Só o Senhor é Deus. Desde antemão, pastor, nos apresentar, nós tivemos lá com o nosso presbítero Alexandre. Hoje foi um prazer chegar aqui ao convite dos nossos pastores, do qual auxiliamos pela misericórdia. Quero confessar quando o pastor me convidou e disse: vem pregar. Eu não sei pregar, né, irmão? Mas Jesus é aquele que capacita. Amém? Temos lido um texto no Inário de Israel. Salmo ele não é um livro, pois ele é composto de cânticos e oração. Mas para interpretarmos aquele salmo, que muitos dizem muito poderoso, porém letras poderosas se encontram naquele salmo 46, precisamos entrar na história do homem que orou aquele salmo, que porventura o pastor tem citado, um homem que ele era um adorador, um homem que na época em que ele reinava em Israel, esse homem não permitiu a idolatria habitar em Israel. É o rei
aí que também falou de fome. Fome. Ele disse: esse povo vai morrer de sede e fome. Aleluia. Ele ainda não conhecia Deus. Ele ainda não conhecia o Deus que Ezequias servia. Por isso lá em Reis, segunda Reis, capítulo 19, Deus manda Isaías ir até o rei Ezequias quando ele se abateu. Que certas vezes a gente, como servo do Senhor, carne e humanos, se abatemos com palavras, com afrontas, com calúnias que são levantadas contra a nossa pessoa. Aí Deus manda um profeta, Deus manda um homem de Deus, aquele homem, e diz: olha, não incita com palavras de blasfêmia que tem levantado contra mim, porque eu, Senhor, eu te ajudo, ó Ezequias. Assim Deus falava na boca de Isaías, e ali o rei Senequerib falava de sede e fome. Aí ele serve um Deus que é, mas ele também está. Deus é e Deus está. Aqui nós vemos do 4 ao 7 ele falando que Deus está. Ao rio cuja as correntes se alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus está no meio das nossas lutas. Deus está no meio das nossas fraquezas. Deus está no meio das
Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Muitas vezes nós pensamos que somos alguma coisa, pensamos que podemos alguma coisa. Ah, porque conheço, porque canto, porque posso, porque tenho dinheiro, porque sei falar bonito, eu me visto bem, mas você não pode nada. Quem pode é o Santo de Israel, que passeia, que caminha, que fala comigo e fala com você e anda, passeia aleluia, caminhando e dizendo: ei, você não pode, mas eu posso, você não faz, mas eu faço, você não entra, mas eu entro, você não salva, mas eu faço, você não cura, mas eu curo, você não ressuscita, mas eu ressuscito, porque eu sou Deus. Deus está no meio. Eita, aleluia. Ezequias sabia que Deus estava ali no meio daquela luta. Eita, luta difícil. 186 mil homens era o exército de Senequerib. E a Bíblia diz que a maior parte de Israel já tinha ido na conversa de amizade. O povo ficou terreno. Mas eu me lembro que o pastor, uma certa vez, ele nos disse que Deus, ele quer qualidade. Não precisa de quantidade quando se é adorador. Quando se é adorador só precisa de 2 ou 3, porque o intuito é adorar. E a Bíblia diz que quando há adoração, há um mover das águas. Quando há adoração, as correntes se quebram, as cadeias se abrem, o morto ressuscita, os leprosos ficam curados, mas só quando há adoração. Deus requer a nossa adoração. E Ezequias não estava fazendo outra coisa senão adorar. Mas eu me lembro que quando